Olá, senhores. Na nossa parte prática da nossa aula, vamos utilizar a nossa lista de exercícios, que é o item do primeiro bloco, a quarta unidade dessa nossa primeira aula, lá no nosso ambiente de desenvolvimento, e vamos agora começar a trabalhar essa introdução à orientação a objetos. O primeiro exercício, ele traz para a gente um esboço em que ele pede para que a gente crie uma classe, que basicamente é um arquivo em que a gente vai organizar os nossos códigos-fontes, e que nessa classe a gente trabalhe para identificar o melhor tipo de dado para cada uma dos elementos que são postos nas enumerações. E ainda, ao definir essa classe, que a gente classifica com a representação do objeto adequada do mundo real que ela deve ter no mundo virtual. Ou seja, a gente tem no primeiro item falando para a gente trabalhar dentro de uma classe o número de municípios de um determinado estado do Brasil. A gente pode concluir que a gente precisa ter, então, uma representação de uma unidade federativa dentro de um arquivo Java, que neste caso é uma classe, e que lá dentro a gente tem uma variável, que nós vamos retratar ela como um atributo, que será o número de municípios. No segundo item, a gente tem a menção que a gente precisa ter o nome de um estado do Brasil, ou seja, na mesma representação de uma unidade federativa, nós vamos ter, além do número de municípios, também o nome deste estado. O terceiro item, ele pede para a gente somar a essa caracterização, a essa abstração, o número populacional dessa unidade federativa, e para, até então, a gente fecha essa representação de estado, haja vista que o quarto item pede para que a gente calcule a área do Brasil em quilômetros quadrados, ou seja, a gente vai ter que agora, nós vamos ter agora a necessidade de representar um outro objeto, uma outra caracterização, que é o próprio Brasil, ou um país aleatório, e dentro desse país nós vamos ter uma variável, um atributo, que é a área em quilômetros quadrados deste país. Temos ainda uma outra referência à população total do mundo. Isso presume, então, que a gente tenha uma outra abstração posta em um arquivo Java, em uma classe Java do mundo, para que a gente possa ter uma variável que represente o número total da população. Temos aqui o nosso sexto item, que fala que a gente precisa ter o CEP e um endereço do Brasil. Então a gente tem necessidade de ter um outro objeto, uma outra caracterização, que neste caso é um endereço, em que esse endereço terá um atributo, que é uma variável CEP, somada ao nome, ou logradouro, né, da nossa rua, e está sempre direcionando o nosso contexto ao Brasil. Após a gente representar tudo que o enunciado pediu, em formas de classes, em formas de arquivos Java, nós vamos fazer uma implementação de teste, e nessa implementação de teste nós vamos considerar que o país que está sendo trabalhado é o Brasil, e que nós vamos inicializar os valores de cada um dos atributos para testar se a abstração desse contexto responde ao nosso enunciado. Para isso, vamos abrir então o nosso ambiente de desenvolvimento, que na nossa disciplina será utilizado o Eclipse. Com ele aberto, vamos aqui no menu File, procurar pela opção New Java Project. Vamos criar um projeto Java para console. Vamos colocar o nome do nosso projeto como aula 30, número 1, seguidas de 01, dando referência à nossa primeira apostila, o nosso primeiro exercício. Vamos marcar a opção para que ele use a versão 1.8 da JRE, que é a Java Runtime Edition, a edição do nosso Java, que nesse caso é 1.8. Muita gente fala Java 8, inclusive. Vamos clicar em Next. Vamos prosseguir no nosso wizard.
o Eclipse ele vai criar para a gente o nosso projeto aqui na paleta de Package Explorer e vai falar para a gente que será criado um pacote padrão com a abreviação de SRC, que indica Source, o código em português. Vamos clicar em Finish. Vamos abrir aqui a paleta do nosso Package Explorer. Vamos observar que a versão 8, versão 1.8 do Java, foi adicionada ao nosso projeto. E vamos observar que ele criou um pacote, que basicamente é um diretório, é uma pasta, para que a gente possa organizar os nossos arquivos Java. Em cima desse pacote, botão direito do mouse, vamos procurar por New Package. Vamos criar dois pacotes. O primeiro pacote é um pacote main. E o segundo pacote é o pacote model. Fazem analogia de pacotes em Java a pastas que vocês criam aí dentro dos sistemas operacionais de vocês. No pacote model, nós vamos criar as representações do enunciado em forma de classes, em forma de arquivos, de classes Java, para caracterizarmos o nosso contexto. No pacote main, nós vamos criar uma implementação para testar aquilo que foi criado nas nossas classes que vamos iniciar neste momento. O nosso exercício, então, ele pede para que a gente faça abstração de uma unidade federativa, ou um estado do Brasil. Para isso, vamos selecionar o pacote Model, botão direito, procurar por New Class. O nome do nosso arquivo Java, o nome da nossa classe é estado. Vamos clicar em Finish. Vamos observar que o Eclipse vai criar o nosso arquivo estado. A extensão dele é .java e ele está organizado, ele está agrupado dentro do pacote model, que na nossa analogia é uma pasta simples. Então a gente tem uma classe que representando um arquivo Java que chama estado. Esse estado ele é uma unidade federativa. O nosso exercício ele pede para que a gente tenha, dentro de estado três variáveis, que são o número de municípios, o nome do estado e a total da população. Essas variáveis, quando elas são criadas dentro do corpo de uma classe, ou seja, dentro dessa abertura e esse fechamento de chave, a gente dá o nome para ele de atributo. Vamos criar então um atributo, que vai ser uma string, e o nome deste atributo representa o nome do nosso estado. Vamos criar um outro atributo, que vai ser agora para receber o número de municípios, e a gente imagina que o número de municípios seja um valor inteiro, que ele não tenha casa decimal. Nós vamos colocar o nome desta variável, nome deste atributo, como número de municípios. Percebe que quando a gente tem nomes compostos nos nossos atributos, ou em quaisquer variáveis que a gente vai vir a criar, por convenção, por padrão de nomenclatura Java, a partir da segunda composição, da segunda parte do nome composto, a gente coloca ele em maiúsculo. Vamos criar aqui, só um momento que a minha ferramenta travou. Vamos criar aqui o nosso terceiro atributo, que neste caso é a nossa população, ou total da nossa população, expressa em dezenas, centenas, milhares ou milhões de habitantes. Feito isso, a gente já representou o estado como um objeto e já concluímos aqui a nossa primeira missão, que é representar, a partir dos três primeiros itens do nosso exercício 1, aquilo que se pede. Vamos agora analisar o quarto item, que fala para a gente representar a área do Brasil em quilômetros quadrados. A gente pode abstrair, então, que dentro do pacote model, nós vamos precisar criar um novo arquivo, uma nova classe, que vai chamar país, e que neste país a gente vai ter um atributo que é a área total do nosso país.
Detalhe que é em quilômetros quadrados, né? A gente pode criar o nome da nossa variável compondo essa característica ou se limitá-la à área total. Depois a gente vai ter a representação da população total do mundo. Para a gente saber a população total do mundo, já que nós estamos representando um modelo, a gente pode observar que seria a soma de todas as populações de cada um dos países. Então, idealmente, a gente precisaria ter um novo arquivo Java. Nós vamos dar para ele o nome de mundo, para a nossa classe. E que na nossa classe mundo, a gente vai ter agora um outro atributo do tipo long, que é o total de população. Para quem não conhece, o tipo primitivo long, ele basicamente ele é um inteiro longo. Ou seja, a gente tem o inteiro, que suporta algumas poucas unidades de bilhões dentro da sua variável. Aí a gente tem o long, que suporta de zero, na verdade até de números negativos, até alguns trilhões de valores para as nossas variáveis. E aí a gente tem os tipos primitivos float, que a gente pode colocar valores numéricos com casas decimais até um determinado quantidade de valores após o seu separador decimal. Feito isso, já temos aqui a apresentação em 3 classes do que os 4 primeiros itens do nosso enunciado pede. Vamos para o quinto enunciado, que fala que a gente precisa agora caracterizar um atributo, CEP, e um endereço do Brasil. Então vamos criar mais um arquivo Java. Esse nosso arquivo, essa nossa classe Java, vai chamar endereço. É sempre bom evitar utilizar caracteres especiais, cedilha, acento, dentro dos nomes dos nossos arquivos, e até mesmo dos atributos e métodos que nós vamos criar. Então a nossa classe endereço, ela tem um atributo, que eu vou colocar aqui como string, que é o CEP. Estou colocando ele como string por causa da máscara, daquele hífen que a gente tem como caracterização de um CEP convencional. E por fim, a gente precisa ter a representação agora do nome de uma rua em um determinado endereço. Vamos então criar aqui uma outra variável chamada logradouro. Esse logradouro é para a gente poder colocar outras informações como número, bairro, já que o enunciado não pediu. E caracterizamos todo o nosso enunciado em 4 arquivos Java. A gente pode começar a fazer analogia que no mundo real, esses elementos que foram abstraídos, eles têm uma relação entre si. Ou seja, um endereço, ele pertence normalmente a uma cidade dentro de um estado. Um estado, ele pertence a um país, e um país está dentro da composição do mundo. Uma coleção deles, pelo menos. A gente pode fazer, aqui na classe endereço, por exemplo, uma complementação adicional, se assim a gente quiser, para termos aqui um atributo chamado cidade. Nós vamos trabalhar aqui agora um conceito que é chamado conceito de composição, em que eu vou criar um atributo do tipo de uma outra classe minha. Ou seja, eu tenho a minha classe estado, eu vou fazer aqui uma referência a ela e vou criar um atributo que é um atributo do tipo estado. Basicamente, esse atributo, a partir dele, eu vou ter acesso às informações como nome, número de municípios e total da população. Essa mesma composição que eu fiz de endereço para estado, eu posso fazer de estado para país. Então, em estado, eu vou falar que ele pertence a um país. Então, lembrem, da mesma forma que eu tenho atributos que são de tipos primitivos, como inteiro, long ou float, eu tenho atributos que podem ser do tipo de uma classe Java. Eu vou limitar as nossas associações neste formato, por enquanto, e vamos agora implementar um
mini contexto para a gente verificar se essa nossa abstração está condizente com o mundo real. Para isso, vamos vir aqui no pacote main, botão direito, procurar por new class. O nome da nossa classe vai ser main01. Traduzindo main seria como se fosse a classe principal. E o 01 é a versão do cenário que nós vamos criar para representar o nosso modelo. Vamos marcar aqui embaixo para que ele crie para a gente o método public static void main. Confirmando no nosso wizard, a gente tem a criação da classe main01 e a gente tem aqui agora a estrutura de um método. Esse método é como se fosse uma função dentro do JavaScript, que talvez vocês já tenham estudado. Essa função, chamada main, ela é a porta de entrada do nosso programa. Ou seja, a primeira coisa que vai executar no nosso programa vai ser o resultado do algoritmo que nós vamos escrever dentro deste método. Então a gente tem a classe main e a gente tem um método em que aqui nós vamos fazer uma implementação. Como a gente fez aqui um modelo a partir do enunciado que foi apresentado para a gente há pouco, nós vamos trabalhar esse modelo dentro de uma implementação para fim de testar se aquilo que foi feito faz sentido e está alinhado realmente às expectativas daquela abstração necessária dos objetos do mundo real para o mundo virtual. Vamos começar com a classe mais simples, que nesse caso é a classe endereço. Vamos criar aqui então uma variável que é do tipo da nossa classe endereço. Quando a gente faz isso em uma classe que está em um pacote diferente do pacote em que a classe endereço foi criada, a gente precisa fazer aqui uma referência entre a classe main01 e o local onde a classe endereço foi criada. Para fazer essa referência, a gente vai utilizar a palavra reservada import, e nós vamos colocar aqui o nome do pacote precedido do nome da nossa classe. Quando a gente fala isso, a gente informa para o Eclipse que a variável, que é do tipo endereço, está localizada dentro do pacote model. Agora, a gente vai trabalhar com essa variável, que é do tipo de uma classe, caracterizando a representação de um objeto. Para representar essa caracterização, a gente utiliza aqui a palavra reservada new, precedida do nome da nossa classe, abrindo e fechando parênteses. É essa criação, que a gente chama de instanciação, que a gente representa um endereço. Ou seja, se esse endereço aqui vai ser o endereço da rua 01, ele vai estar representado nessa variável. Se a gente criar uma outra variável endereço, chamando ela de endereço 2, e falar que ela recebe uma instância de endereço, a gente vai poder colocar para ela uma outra informação que seria a rua 2, neste exemplo. Cada variável, possuindo uma instância, ela vai representar um objeto diferente dentro do contexto que a gente está trabalhando. Vamos limitar o nosso exemplo, que é o mais simples por enquanto. O nosso endereço, então, quando a gente coloca o ponto, o Eclipse ele abre para a gente aqui uma janelinha, que a gente chama ela de a intelligence, que ele mostra para a gente as propriedades que a gente criou, os atributos. Perdão, deu um probleminha. Então, a gente tem aqui o CEP, a cidade, o logradouro e ainda o estado, que são todos os atributos que a gente criou dentro da classe endereço. Vamos então informar aqui o logradouro, que vai ser a rua 01, sei lá, número 100. Vamos falar que o endereço ele está dentro da cidade de Goiânia. Vamos falar que o nosso endereço tem o seguinte CEP, que é uma string. Eu vou chutar aqui um CEP bem aleatório. E dessa forma, a gente acabou de caracterizar, utilizando uma classe Java, um endereço que pode ou não existir no mundo real, dentro da nossa representação do mundo virtual.
Antes de continuarmos a criar aqui a implementação para testarmos o nosso enunciado, aqui no canto esquerdo a gente tem essa parte fixada em que a gente pode clicar 2 vezes sobre ela e o Eclipse ele vai fazer uma marcação. A marcação que o Eclipse faz, que é esse ponto, essa bolinha, é uma representação chamada de breakpoint, ou ponto de parada. Quando a gente identifica isso, a gente pode vir aqui na classe main, botão direito do mouse, clicar na opção Debug as Java Application. Quando a gente entra na opção de debug de um algoritmo feito em Java, a gente pode acompanhar a execução do nosso algoritmo linha após linha e verificar toda a sua execução para tentar identificar quaisquer erros, oportunidades de melhoria ou uma representação ideal daquilo que a gente está propondo. A gente tem aqui no Eclipse alguns atalhos que são o F5, que ele faz linha a linha, ou outros atalhos como o F8, que ele caminharia para o próximo breakpoint que a gente tivesse criado no nosso exemplo. Então, quando eu aperto aqui o atalho, a gente pode observar que a variável endereço da classe main01, ela começa a ser criada, então o arquivo class endereço ele é consultado para que a estrutura possa ser conhecida. Depois a gente vai inicializar o valor do nosso atributo logradouro com a string composta pela rua01, número 100. A atribuição feita dessa string para esse atributo, a gente consegue acompanhar. Aqui em cima, a gente tem a paleta de variáveis, em que a gente tem aqui o nosso variável endereço, e a gente tem aqui todos os atributos contidos dentro dela. A gente pode observar que o atributo logradouro foi valorado, foi inicializado conforme mostra a nossa linha 9. Quando a gente valora a cidade, a gente pode ver que essa cidade também possui conteúdo a partir de então. E por fim, a gente valora agora o nosso CEP, que também recebe o valor. E a gente pode agora clicar aqui no F8 para finalizar a execução do nosso algoritmo, conhecendo que as atribuições foram feitas, os valores foram passados aos nossos atributos conforme esperado. A gente pode, se a gente quiser, utilizar um comando que é o system.out.println e imprimir na console do Java algumas informações. Por exemplo, logradouro, colocar aqui, por exemplo, a variável endereço.logradouro, que ele vai recuperar a string que nós passamos para ele e vai imprimir na tela. Podemos fazer isso para cada um dos atributos que a gente fez. O segundo atributo é relacionado à cidade, o terceiro ao CEP. A gente só precisa concatenar as nossas strings para chegar nesse resultado. Esse comando ele imprime no sistema uma saída em que esse texto, logradouro mais o valor contido no nosso atributo, vai aparecer na nossa console. Iniciando novamente o nosso debug, com o tipo de aplicação Java, a gente pode então continuar utilizando a palheta, acompanhar a execução linha após linha do nosso algoritmo e verificar que na console do Java a gente tem as saídas que foram postas. Concluído aqui toda essa tarefa de endereço, vamos agora criar uma representação para o nosso estado. O nosso estado ele é uma parte, ele é um atributo da nossa classe endereço. Esse atributo estado da classe endereço, ele retrata o nosso arquivo, a nossa classe estado. Então, quando eu falo que endereço.estado, como estado é uma classe, eu preciso instanciá-la. Eu preciso utilizar aquela palavra reservada new, seguida da palavra estado, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Quando eu faço somente isso, o Eclipse ele me dá um sublinhado vermelho indicando um erro, porque a classe main não conhece a classe estado. Haja visto que ambas são criadas em pacotes diferentes.
Então, eu preciso fazer aqui uma referência de importação do pacote model da classe, estado. Falando que agora esse atributo estado ele vai possuir um valor, a gente pode, a partir da classe estado, fazer as nossas atribuições, por exemplo, ao nome desse estado, que é Goiás, e ainda o nosso outro atributo dentro da classe estado, que é o número de municípios, e aqui vai ser um chute, falar que são 100 municípios. Inicializados os valores dos nossos atributos, a gente pode imprimir na tela. Se vocês escreverem sys alt e apertarem Ctrl espaço no Eclipse, ele completa o comando para vocês para imprimir na console alguma coisa. Vamos falar que agora a gente tem o nome do estado. Vamos concatenar esse nome a variável endereço, ponto, atributo estado, ponto, o nome que a gente acabou de valorar. Vamos somar a isso o número de municípios deste estado. Vamos apenas trocar ao final a nossa variável para número de municípios. A gente pode dar um Enter aqui apenas para caber na tela. E podemos compreender que dentro da classe estado, a gente possui um atributo chamado país, que é do tipo país. A gente pode aqui, além de colocar a atribuição que está faltando para o total da população de Goiás, eu vou fazer um chute achando que é 8 milhões. A gente vai agora falar que dentro de estado, o atributo país vai ser construído. Nós vamos fazer aqui new país. O Eclipse, eu utilizei um atalho aqui, ele importou já a referência dentro do pacote model para a classe país. Dentro da classe país, nós vamos então valorar os seus atributos. Lembrando que o atributo país está dentro da classe estado, que está dentro de endereço, conforme o exemplo que a gente fez. Então, país, ele tem um atributo que é a área total. Vamos falar que a área total vai ser de, não sei, 15 milhões de quilômetros quadrados. E vamos imprimir na console, utilizando aqui a abreviação sysalt com o atalho Ctrl espaço, essa informação, que é a área total do país. E vamos recuperar essa informação através da nossa variável endereço, ponto estado, ponto país, ponto área total. Lembrando que eu estou dando esse Enter só para caber aqui na tela, para que vocês possam acompanhar o nosso algoritmo. Temos ainda o total da população do estado que não foi apresentada na console. Vamos colocar aqui o comando de impressão da console. Vamos colocar aqui a nossa variável total de população. E vamos somar a nossa variável endereço, ponto, atributo estado, ponto, um atributo do estado chamado total de população. Vamos limitar o nosso desenho, por enquanto, a essas variações. Temos aqui na primeira linha de execução do método main o nosso breakpoint, o botão direito sobre a classe main01, debug as, Java application. Vamos acompanhar a execução do nosso algoritmo e vamos ver que a nossa classe endereço está sendo criada, os atributos da nossa classe de endereço estão sendo valorados, estão sendo inicializados com valores, e agora a nossa classe estado, que está nula dentro da variável endereço, vai ser agora instanciada. Então a gente tem aqui a passagem de execução pela classe estado.
O atributo estado sendo valorado, a gente pode agora fazer a atribuição das variáveis, dos atributos da classe estado, né? Que são nome, número de municípios, país e total da população. Acompanhando a execução do nosso algoritmo, a gente pode ver que cada um das informações, como Goiás, número de municípios e o total da população, foram feitos conforme esperado. O atributo país e estado, ele vai ser construído agora. Então, a gente passa aqui na execução pela classe país, para que ele possa compreender a sua estrutura. Depois a gente vai passar dentro de endereço, dentro do atributo estado de endereço, o atributo país de estado, que possui um outro atributo chamado área total, o valor de 15 milhões. Ele representa aqui em formato matemático, só esqueci o nome agora dessa representação. E a gente vai agora começar a imprimir na console todos esses valores que a gente construiu aqui nessa hierarquia dos nossos objetos que estão relacionados, como como o nome do nosso objeto, acho que ele perdeu aqui, número de municípios, total da população, área, e assim por diante. Se a gente não quiser debugar o nosso algoritmo, a gente pode clicar aqui nesse play, que ele vai executar o nosso algoritmo todo para a gente, e a gente só verifica a saída, em que ele apresenta o nosso endereço, o nosso estado e o nosso país. Para terminar de testar o nosso algoritmo expresso no exercício 1, falta apresentar aqui o nosso mundo. Eu não fiz a associação do nosso mundo com o país de forma proposital, de forma didática, para mostrar para vocês que vocês podem fazer aqui a criação de uma variável, por exemplo, mundo, importar aqui a referência de onde ela foi criada, fazer uma instância da classe mundo e utilizar seus atributos, no caso, o seu atributo, que é o número total de população, que vai ser alguma coisa próxima de 8 bilhões, sem se preocupar se essa classe está ou não relacionada, se está ou não composta por uma outra classe, conforme neste exemplo, em que em que endereço tem uma composição para estado, que tem uma composição para país. Então eu posso ter aqui um cenário totalmente à parte, né, separado. Lembrando que isso aqui é mais de forma didática do que de forma contextualizada nesse teste, nesse algoritmo que nós estamos fazendo para fins de teste. O nosso teste é para testar se o modelo que foi criado faz sentido e que ele está apto para ser utilizado ao retratar o mundo real. Posto isso, a gente tem na nossa lista de exercícios agora o item 2, o exercício 3, com a mesma estrutura de enunciado para que vocês possam praticar. E temos outros exercícios, como o 4 e o 5, em uma forma um pouco diferente, tentando retratar outros objetos que vocês posteriormente precisam criar para tentar identificar quais seriam as classes e os atributos, e os tipos dos atributos, se vão ser string, inteiro, float ou uma composição, para retratar, para responder idealmente os enunciados que são pedidos. Para que o nosso vídeo não fique muito extenso, eu vou encerrar a gravação. Dúvidas e ponderações falamos na sequência.